Muito obrigada. Oi, Bom, Carmen, tô aqui, viu? eu sei, já soube, Bárbara, que você melhore, querida. Viu? Obrigada. Nós gostamos muito de você. Você tem muita coisa ainda para ensinar para gente, viu? Que assim seja. É, ensina mesmo, com certeza. Então, e hoje a gente vai falar sobre essa encarnação dos espíritos. O que é esse planejamento encarnatório? Por que vivemos o que vivemos? Essa vai ser a primeira aula, depois a gente vai ter uma outra aula que vai ter um complemento, que vai falar do momento mesmo, né? Como que é feita essa adaptação espiritual para caber de novo num corpo físico. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dessa encarnação e entender o que é tudo isso, a diferença entre algumas religiões nesse ponto de vista específico, como que cada uma vê e o que a doutrina espírita traz de novidade, né, o que traz de novo, qual é o novo olhar, o novo enfoque, tá bom? Então, primeiro a gente sempre volta lá para o passado, que é para lembrar que também é filosofia, né, que junta filosofia, ciência e religião, então a gente sempre procura abordar um pouquinho tudo isso, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Então, aqui, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é a finalidade, qual é o limite, qual a necessidade e a justiça da reencarnação. Então, primeiro, a gente vai lembrar que a gente sempre escutava, e principalmente quem sempre frequentou a Igreja Católica, ou outras denominações cristãs, da ressurreição da carne, né? Então, a gente sempre ouviu da ressurreição da carne, da Páscoa também, que falava da ressurreição da carne. E aí, às vezes, eu gosto muito de procurar o que a palavra significa, né? De onde veio, então, de onde veio essa ressurreição, essa palavra. Então, do grego, vem dessa palavra anástasis, cujo significado é surgir, erguer, se levantar, sair de uma situação até outra. Então, para os gregos, esse significado da ressurreição era isso, de você se erguer, levantar, sair de uma situação e ir para outra. Então, se a gente for pensar na encarnação, na reencarnação também no espiritismo, ele tem muito disso. É você sair de uma situação ou sair, né, de uma vivência corporal para uma outra vivência corporal, ou sair de uma vivência corporal para uma vivência espiritual, que você está saindo de uma situação até a outra. No latim, vem desse vocábulo resurrectio, que é a ação do ressurgir, do retornar à vida, do reanimar. E no Evangelho, fala que é ressurgir dos mortos. Então, quando a gente pensa em ressurgir dos mortos, se a gente for também fazer uma alusão à reencarnação, ou, né, a essa passagem, é como se a gente de fato ressurgisse dos mortos, porque o que morreu foi a matéria, né? O que deixou de ter vida foi a matéria, mas você ressurge em forma de espírito. Então, quando a gente começa a pensar a reencarnação, ela se apoia em todos esses, né? No que o grego já começou a construir esse conhecimento, no latim, no evangelho, que já foi também na época já de Cristo, já começaram a construir esse conhecimento. Então, a gente tem que pensar que quando Kardec já veio, né, em 1800 e pouco, com a revelação da doutrina espírita, já havia uma construção de um conhecimento sendo construído a respeito disso. Pode passar, Wagner. Aí a ressurreição da carne, né? Então, para os hebreus, que era a maior parte do povo que vivia naquela época em que Cristo também estava aqui encarnado, ela fazia parte dos seus dogmas religiosos. Então, com exceção dos saduceus, que era um povo, né, que tinha uma seita judaica na época de Jesus,
que acreditavam que tudo findava com a morte do corpo físico. Então, com exceção desses saduceus, que acreditavam que tudo acabava com a morte do corpo físico, os demais acreditavam na ressurreição da carne. Então, muitos, e ainda é pregado até hoje, como a vida eterna. Então, essa ressurreição da carne, quer dizer, naquela época, já era visto em muitos momentos com essa passagem, só que eles ainda não tinham uma explicação muito bem definida. Tudo que a gente tem que estudar, a gente tem que se remeter a esse tempo, então de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, né, porque os hebreus, né, o povo já existia antes da própria passagem de Cristo. Então, a gente tem que entender que naquela época tudo era mais rudimentar. Então, sempre é importante a gente fazer esse pensamento retrógrado, né? A gente voltar um pouquinho para trás para entender o porquê que hoje existe isso. Então, a reencarnação, ela foi conhecida na antiguidade como ressurreição, então tinha o mesmo nome, e um escritor espírita, Celestino, aponta o vocábulo ressurreição, que significa em aramaico, que era a língua falada pelo povo judeu, como reencarnação. Então, quando você traduz do aramaico, a palavra utilizada é reencarnação. Atualmente, a ressurreição designa a retomada da vida do corpo físico que está morto, sem vida. Este fato está comprovado pela ciência ser impossível, além de contrariar as leis divinas. Então, hoje a ressurreição, em muitas religiões, ela é vista como, por exemplo, você morreu e você volta para o seu mesmo corpo físico. Isso é impossível. Então, a gente entende que quando existe a morte do corpo físico, não tem como ter essa retomada da vida. Então, hoje tem uma diferença da ressurreição, o entendimento da ressurreição daquela época. Porque naquela época tinha mais a ver com reencarnação mesmo. E para esse termo reencarnação, existem também denominações, você já fala, tá, Bárbara? Da palingenésia e a crença de vidas sucessivas. Então, se compreendia dessa forma que a reencarnação representa o retorno da alma do espírito à vida corporal, mas em um veículo diverso, quer dizer, em um corpo diferente, recém-formado, não tendo nada em comum com o anterior. Tá? Pode falar, Bárbara. Esses dias atrás eu estava conversando com meu pai pelo WhatsApp e ele é evangélico. Aí eu estava conversando com ele sobre como eu tava, coisas assim do dia a dia, sabe? E aí eu falei para ele que eu escolhi, tá passando por isso, e que eu tô tentando passar da melhor forma. Aí eu falei que eu tô tentando viver da melhor forma possível para ter uma vida mais leve no futuro, né? Ter uma vida mais serena, mais calma, com mais paz. Nossa, ele ficou louco comigo quando eu falei isso, porque ele é evangélico, né? Uhum. Eu não, eu vou morrer e acabou. Não existe esse negócio de reencarnação, ele falou. Uhum. Ficou louco, sabe? Tipo, até de queridinha ele me chamou, sabe? Ah, então você vai, queridinha, porque eu não vou, sabe? Eles têm uma visão assim tão deturpada e tão. Parece que eles usam um cabresto, assim, sabe? Que tudo que você fala que foge do entendimento deles, você tá, parece que insultando a pessoa, sabe? Eu falei, tudo bem, eu respeito a sua opinião, só que eu creio nisso, sabe? Eu não tô respeitando em nenhum momento. Cada um tem um livre-arbítrio para crer no que quer, né? E o momento certo do despertar. Cada pessoa desperta em um determinado momento por algum acontecimento. Então, todos nós despertamos em algum momento para o espiritismo. Alguns já nasceram na doutrina espírita, foram criados dentro, né, da doutrina, o que fica mais fácil. Mas a maioria de nós veio de outras crenças, né? Sim. Porque a doutrina espírita realmente ela é muito nova em relação às outras religiões que já são milenárias. Então, foi desrespeitoso, assim, sabe, eu dizer isso. Não, porque para mim vai essa vida e acabou.
quero ver se você vai reencarnar mesmo, continuar com essa ideia, sabe? Tipo, me assim, respeitando, sabe? Aí eu meio que falei, ah, nem vou discutir porque não vale a pena, deixa ele acreditar no que ele quiser, porque vai piorar minha ansiedade, a minha dor vai aumentar. E daí eu falei, olha, vou rezar muito por você, né? Eu usei a palavra rezar. E é orar, né? Mesmo Uhum. para mim, rezar, orar, A tem mesma o mesmo coisa. sentido. Ele ainda respondeu assim para mim: eu não rezo, eu oro. Eu falei: tá bom, que assim seja, ore, sabe? Que eu Uhum. usei uma palavra num momento errado, talvez, não sei. Ah, Aí ele mas se elas são sentiu sinônimas, ofendido. né? É, ele se sentiu ofendido e desde esse dia, faz umas 2 semanas, né, mãe? Ele nunca mais falou comigo depois disso, sabe? Tanto que eu não o vejo já faz bem uns 10 anos, né? E, assim, uma visão, assim, totalmente deturpada mesmo, assim, sabe? Você não pode falar nada que fuja ao que eles creem, que você tá ofendendo, você tá... Só faltou ele me chamar de macumbeira, sabe? É, Que ele Bárbara, eu tem acho todo o que tudo câncer isso que é um falou. aprendizado, né? É um aprendizado para você e para ele, e principalmente um aprendizado da gente do não julgar, né? Sim. Então, de não julgar o outro pela crença dele, né? Sim, foi o que Então, eu a falei gente, pra ele. Eu na verdade, respeito o que você tem que acredita e eu sim, queria que você fizesse o mesmo comigo, sabe? mas Só que não não acontece, acontece. não acontece porque e aí que é a grande prova, eu entender o outro sem esperar que o outro me entenda. Então, essa é a grande sacada que às vezes a gente tem que ter na Porque a nossa gente vida. sempre tem uma expectativa, né? A gente cria uma expectativa de que a Sim, porque pessoa também é pai, a gente quer um vai te acolhimento, entender, vai te respeitar, e sim, nunca mas é dessa nem forma, tudo, né? sim. Então, acho que a grande questão é o quanto de fato eu entendo a opinião do outro e não espero que ele entenda a minha. Gostaria Entendi. que ele entendesse, mas se não entendeu, eu respeito, porque é o Sim. limite de cada um. E cada um Uhum. está num estágio evolutivo, cada um está passando por coisas diferentes. Então a gente não tem nem o direito de querer que todos pensassem igual a nós, porque cada um sabe Infelizmente, onde o calcanhar é uma aperta, pessoa, né? é uma pessoa sozinha, é uma pessoa que não tem amigos, é uma pessoa que mora em outro estado, e parece que ele escolheu isso para ele, sabe? Então deixa porque ele Tipo, escolheu isso tá para ele. abandonado lá. Só que assim, eu sei que um dia ele vai precisar de mim. Ele nunca me procurou para nada. Mas no dia que ele precisar de mim, eu vou para Bahia com o maior orgulho do mundo cuidar dele. Porque ele não Uhum. tem ninguém. Eu sou filha única dele. Ele não tem mulher, ele não tem filhos. Então eu não Aham. vou devolver na mesma moeda, porque eu acho que isso é medíocre, né? Sim, acho que tem que fazer Então, o que se seu um dia ele coração precisar mandar. de mim, é o que eu falo para minha mãe, ele vai me ter do lado dele. Sabe? Porque para mim devolver na mesma moeda é se igualar a pessoa, né? Sim. Tem que ser superior, né? E não se É. igualar a ela. Wagner, você pode passar, por favor? Então, aqui a gente começa a pensar no outro tópico, que era a finalidade da encarnação. Então, por que que a gente reencarna, né? Então, qual é a finalidade disso? Então, o que entendemos como encarnação à luz da doutrina espírita? Então, sobre esse aspecto. O objetivo fundamental da encarnação é a oportunidade para o espírito alcançar o progresso intelectual e moral durante a passagem pela vida corpórea. Então, a gente já foi falando um pouquinho até das categorias dos espíritos, falamos já do progresso intelectual e moral. Então, a gente tem que pensar que cada encarnação a gente vem com esse objetivo de progredir. É a única coisa que a gente vem, o único motivo que a gente tem para encarnar, nós ainda enquanto espíritos menos evoluídos, que é o progredir, tanto intelectual como moralmente. Pode ser que nessa vida eu tenha escolhido dentro do meu progresso, de me desenvolver mais intelectualmente. Então, vou ser uma pessoa estudiosa, eu vou aprimorar os meus estudos, eu vou me enriquecer de conhecimentos, porque isso também é importante. E talvez ainda na moralidade, talvez eu não
me desenvolva tanto. Mas pode ser que outra pessoa realmente deseje desenvolver a questão da sua moralidade. E aí pode ser aquela pessoa extremamente simples, sem estudo, mas que tem uma bondade, uma generosidade tão grande, uma sabedoria de vida tão grande, que ela realmente optou por esse desenvolvimento. Então, a finalidade maior é essa daí. Ficou preso aí, Pagou, né? vá. Eu vou abrir de novo. Que para mim não está aparecendo a tela. Para você está? Não. Pra mim também não. Não. Vamos esperar um pouquinho o Wagner tentar resolver. Agora voltou. E aí fala que Deus concede... Pode voltar por favor. Não, baixa mais é no 5. Isso, obrigada. Deus concede aos seus filhos o mesmo ponto de partida. Então, todos nós vimos que nós nascemos simples e ignorantes, né? E com a mesma liberdade de agir, bem como oportunidades iguais, pois, do contrário, todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. E se a gente trabalha dentro dessa justiça divina, que também falava no começo, né, da questão da justiça, seria injusto que eu nascesse, entre aspas, na minha primeira concepção, um espírito mais evoluído que outras pessoas, menos pessoas, né? Então, tudo isso, assim, é importante a gente entender que, vamos pensar que todo mundo saiu do mesmo ponto de largada e com as mesmas condições, e que aí cada um, dentro da sua evolução, foi, de acordo com o seu livre-arbítrio, foi escolhendo caminhos diferentes. Então, aí fala ainda, proporcionar ao espírito, na outra finalidade, né, proporcionar ao espírito evolução através da matéria, aprender o amor e a sabedoria. Então, isso também faz parte dessa parte do progresso intelectual e moral. Pronto, Wagner, pode passar. E aí sim, aí a gente entende que a encarnação, ela pode ser ou por prova ou por expiação. Então, a gente encarna basicamente por esses dois motivos, mas tem outros que a gente ainda vai entender. Então, se a gente entende que tem essa lei de causa e efeito, né, ou causa e consequência, como vocês quiserem, vocês preferirem falar, que essa lei é uma lei natural e é uma lei divina, quando o espírito se coloca no mundo espiritual e ele se recorda de tudo que ele praticou enquanto estava aqui encarnado, todos os males, por exemplo, se ele matou outras pessoas, enfim, só fez maldade, quando ele retorna ao mundo espiritual, ele passa por esse processo que ele começa a tomar consciência dos seus atos e se arrepende. E aí, quando ele se arrepende verdadeiramente, ele pede para retornar na Terra. Então, ele pede como se fosse mais uma chance de tentar aprender aquilo que, de fato, ele ainda não conseguiu superar. E aí, ele vem, então, nessa vida, né, na maioria das vezes, com pessoas que ele fez sofrer. Então, se ele fez sofrer uma pessoa numa encarnação passada, a tendência é que eles voltem nessa vida juntos para eles resolverem esse conflito e os dois, né, cada um do seu lado, aprender a superar essas dificuldades entre eles, tá? Então, quer sofrimentos físicos, materiais, sobretudo morais, para desenvolverem no coração o verdadeiro amor. E aí, tem uma historinha no livro que o Chico conta, que o André Luiz, na verdade, né, no livro do Nosso Lar, da encarnação do Segismundo. Não sei se vocês lembram dessa passagem, ou se alguém já leu, ou se alguém já lembra. Que ele havia matado um grande amigo dele para ficar com a namorada desse grande amigo. Acho que era essa história, né? Qualquer coisa, Wagner, você me corrige. Faz um tempinho que eu não releio.
E aí, ele acabou ficando com essa namorada do amigo dele, que ele acabou matando, mas eles ficaram com essa desavença e depois ele se arrependeu, enfim. No fim, ele acabou também, após todo esse ocorrido, ele acabou meio que enlouquecendo enquanto encarnado. E, enfim, causou uma série de danos, não só para ele, mas como todos os envolvidos. E aí, ele pede para reencarnar. E nessa encarnação, esse casal, né, o que ele matou e essa outra namorada, eles já eram casados como pai e filho. E eles iam receber o Segismundo como filho deles. E o Segismundo estava muito assustado, né, ele estava com medo de falar assim, como que eu vou encarnar como filho da pessoa que eu matei, que vai ser o meu pai. E aí foi feito todo um trabalho espiritual de aceitação. O pai também, enquanto espírito, também estava receoso no começo em aceitá-lo, porque tinha medo de sofrer novamente, de ser assassinado, enfim. Mas aí foi feito todo um trabalho de amparo espiritual para que os três pudessem estar juntos nessa encarnação e resolverem esses conflitos do passado, e aprenderem de fato o que é amor, e aprenderem de fato a se amarem. Então, isso mostra, assim, que teve uma causa e um efeito, uma consequência, mas que a gente tem como se redimir numa outra vida, de alguma forma, e que a gente, na verdade, não sabe, né? Então, por exemplo, conscientemente, aquele casal não sabia que estaria recebendo no filho um adversário de outras vidas. Então, quantas vezes, às vezes, a gente tem uma antipatia natural, imediata por alguma pessoa, e pode ser alguém da nossa família, pode ser um amigo, que a gente pensa racionalmente, nossa, aquela pessoa nunca me fez nada de mal, mas eu tenho um negócio com ela que eu não sei explicar. Então, esse negócio que eu não sei explicar, provavelmente são coisas de vidas passadas que a gente traz essa impressão, que fica gravada no nosso espírito, no nosso perispírito. Tá bom? Então, expiação é quando você encarna para cumprir uma prova extremamente dura. Pode passar, Wagner. Ainda sobre expiação. Então, como Jesus nos ensinou, o amor cobre multidão de pecados. Aprender a suportar assim as adversidades com paciência, resignação e fé. Por ter a certeza de que os sofrimentos não são eternos, poderá com mais facilidade redimir os erros do passado. Não é considerado um castigo ou punição, mas uma oportunidade de evolução. Então, isso que é super importante a gente entender, que essas pessoas que passam por uma situação, já nascem, às vezes, numa situação muito difícil, essas crianças que nascem, por exemplo, com paralisia cerebral, então que já nascem com esse corpo, entre aspas, deformado, tudo isso não é uma punição, não é uma punição divina, olha, porque você fez isso, então agora você vai nascer desse jeito, mas, principalmente, uma oportunidade dessa pessoa evoluir. Então, a expiação, quando a gente entende, a gente vai falar um pouquinho da prova, e vocês vão entender a diferença entre prova e expiação. Expiação, normalmente, ela dura praticamente todo aquele tempo encarnatório que a pessoa está. Esse tempo encarnatório pode até diminuir um pouco de acordo com como ela lidou com essa expiação a que ela se propôs. Então, isso pode flexibilizar um pouco. A prova, a gente vai entender que é um pouquinho diferente. Pode passar, Wagner. Aí a prova, né? A prova, a gente tem que entender que, enquanto encarnados, nós passamos por várias provas. A expiação, ela é sim uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, é isso que eu quero que vocês entendam. A expiação é algo muito maior, um sofrimento, ou uma luta, ou uma dificuldade muito maior do que uma prova. Uma prova, ela pode ser decorrente, então, dessa falta cometida pelo espírito nesta encarnação mesmo, ou de encarnações passadas. E aí, o que acontece? Se é de encarnações passadas, muitas vezes eu escolho sofrer mais rapidamente, que eu falo, para aprimorar o meu desenvolvimento moral.
Então, eu desejo passar por uma prova, por exemplo, de nascer numa condição financeira extremamente ruim, ou de nascer, no sertão do Nordeste brasileiro, onde tem muita seca, e eu vou viver lá no Agreste, porque em outra vida eu não soube trabalhar, eu não fui humilde, eu fui uma pessoa extremamente orgulhosa, e agora eu tenho que me colocar nessa outra posição. Eu estou só chutando, imaginando, tá? Mas só para vocês entenderem, que eu posso escolher a prova pelas quais, o gênero de provas pelas quais eu desejo passar na minha próxima encarnação. E a gente vai falar ainda mais sobre isso. Não se pode confundir com a expiação, a qual sempre será uma prova. No entanto, nem sempre a prova será uma expiação. A gente tem que entender que a prova é um pouco mais leve, se a gente fosse pensar, né? E a expiação é uma coisa mais forte, mais longa e mais duradoura. E a terceira forma, né, de encarnação seria já como missão. Então, são espíritos que, na verdade, eles não precisariam mais encarnar, porque eles já dividiram a parte moral e a parte intelectual necessária neste planeta, né, para que eles pudessem evoluir no que eles precisassem. Pode falar, Valquíria? É uma dúvida que eu sempre tive, a questão disso que você estava falando. Quando que tem esse momento, a gente morre e aí tem essa dúvida e fica sabendo o que fez e pode tentar fazer diferente? Em que momento que acontece isso? É com bastante calma, não é na hora que você desencarna que você já tem toda essa visão de outras vidas. Normalmente, e isso também é de acordo com o merecimento de cada um, lógico, os espíritos são levados para os prontos-socorros, para os hospitais, para primeiro eles entenderem o processo de separação do corpo físico, entenderem que agora eles são espíritos, mesmo nós, com toda nosso conhecimento agora. Então, normalmente, quando a gente desencarna, a gente fica num processo de sonolência, como se a gente fosse adormecido propositalmente, para que a gente conseguisse se refazer e entender que a gente mudou de plano, né? Depois disso, de acordo com o nosso grau de compreensão, vai sendo apresentado pelos nossos mentores, e é dado o direito, né, de saber de vidas passadas, de acordo com a necessidade para o nosso aprimoramento. Então, conforme for sendo necessário, você vai tendo acesso a vidas anteriores. E aí, normalmente, você ainda passa um tempo que a gente fala que vai como uma escola lá no plano espiritual, para a gente aprender novas coisas, para a gente se refazer enquanto espírito, entender quais eram as nossas más tendências, o que a gente fez. Aí sim, o espírito pode se sentir pronto para reencarnar. E aí que é quando ele pede. Então, o espírito tem que se sentir pronto nesse processo de reencarnação. E eu vou falar ainda um pouquinho mais sobre isso, que nem todos os espíritos têm esse direito de escolher quando eles querem reencarnar. Que existe outros tipos de encarnação que a gente fala que é compulsória, que é tipo, eu estou escolhendo por você, porque você não tem condições de escolher sozinho. O eu é o mentor, né, os mentores. Então, você vai encarnar nesse corpo, nesse não sei o quê, desse jeito, porque você não tem condições de escolher sozinho. Então, a gente vai ainda falar um pouquinho sobre isso, tá, Valquíria? E aí, voltando aqui para a missão, então a gente pode ver que tem espíritos missionários que vêm para trazer um upgrade, intelectual. Então, aqui ele dá a ideia do Louis Pasteur, do Thomas Edison, mas mesmo Einstein, todos esses grandes intelectuais que trouxeram um aporte, Michelangelo, todos eles trouxeram um aporte intelectual importante, então eles vieram com essa missão, né? E o progresso moral, como na hipótese, né, que a gente também não tem certeza o quanto disso foi realmente, mas o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, a gente pensando mais antigamente, muitos dos santos, né, que foram, dos espíritos que foram santificados pela Igreja Católica, São Francisco de Assis, por exemplo, todos eles vieram com uma missão
importante, mesmo o próprio Cristo, para trazer esse desenvolvimento moral para a humanidade. Então, a gente fala que são espíritos missionários. Eles não vieram para aperfeiçoar ou ter provas e expiações aqui. Eles vieram com outro objetivo, tá bom? Aí, ainda citam outros 2 tipos de reencarnação. Então, a gente já viu que tem por prova, por expiação, por missão, mas também tem essa reencarnação compulsória, que era o que eu estava começando a falar. Então, são espíritos que eles não têm capacidade de fazer as suas próprias escolhas, porque eles estão muito atrasados, ou cometeram faltas muito graves, que ele perde a liberdade de escolha. E por que ele perde a liberdade de escolha? Porque ele ainda não sabe usar o livre-arbítrio de uma forma melhor. Então, imagina, por exemplo, que uma criança de 3 anos, ela não tem capacidade de decidir que escola ela quer estudar. Quem escolhe são os pais. Uma criança de 3 anos não consegue decidir se ela tem que ir no médico ou não. Então, isso a gente tem que pensar que também tem espíritos tão infantis ainda, tão pouco desenvolvidos, que eles necessitam desse apoio dos mentores, e aí é uma encarnação compulsória. Você querendo ou não querendo, você vai ter que fazer. É mais ou menos isso. Então, querendo ou não querendo, você vai ter que reencarnar. Você não pode escolher. Então, existe esse tipo de reencarnação também. E algumas, não correntes, mas alguns autores espíritas falam de uma outra reencarnação que eles chamam de reencarnação acidental. Então, nessa reencarnação acidental, é porque ela não sofreu o planejamento encarnatório. É tipo, aconteceu. Então, normalmente, decorrente de uma relação sexual casual, onde os pares não tinham o mínimo de projeto juntos. Então, foi numa noite que aconteceu, que conheceu a pessoa, engravidou e nunca mais viu aquela pessoa e mal sabe o nome daquela pessoa. Então, quando tem essa reencarnação acidental, a gente, o que eu li sobre isso é que nesse momento da fecundação, o espírito que está mais próximo daquele casal, ele é atraído para esse óvulo fecundado, que vai ser fecundado. Então, como se a gente for pensar que os dois, o casal, eles estão vibrando numa mesma sintonia e que eles estiveram juntos naquele momento, porque os dois queriam, ou até não, porque estavam embriagados, ou estavam drogados, enfim, esse outro espírito que estaria ali por perto, ele também estaria nessa mesma vibração. Então, quando fala acidental, e o que eu fui lendo e fui estudando um pouquinho mais sobre isso, não é acidental de acidente, porque, na verdade, é o que fala que a lei divina ela é perfeita, não existem acidentes na lei divina. Então, na verdade, continua sendo causa e efeito. Então, eu fui imprevidente, eu não me preveni, eu me envolvi naquela situação, o outro parceiro também, e esse espírito que também vibrava nessa mesma situação. Então, os 3, na verdade, vão ter coisas para resolver, né? Ou débitos que eles vão estar criando até para uma próxima encarnação. Então, quando eu fui estudando um pouquinho mais sobre essa reencarnação acidental, muitos autores dizem como uma reencarnação não planejada, né? Então, a gente pode entender nesse sentido, principalmente com o acidental, e não no acidental de que foi uma fatalidade. Eles citam até os casos de estupro, por exemplo, que aí gera uma criança. Então, essa mulher escolheu ser estuprada? Provavelmente não, né? Mas o estuprador, sim, ele tem um débito muito grande. Mas o que será que essa mulher escolheu, provavelmente, passar por isso e ter esse bebê? Então, o que esse espírito, eles têm em comunhão, juntos? Então, o que falam é que no livro dos espíritos não tem nada sobre essa reencarnação acidental. Se a gente pega o livro dos espíritos, a gente lê sobre tudo isso, não existe nenhuma citação sobre essa. Sobre as outras, sim. Sobre prova, expiação, reencarnação compulsória. Então, como se fosse uma releitura, tá? Pode falar, Ana. E no caso de estupro, assim, a mãe optar por
o aborto, o que aconteceria? Ela de verdade, ela está contraindo débitos também, em relação a esse espírito que de alguma forma se uniu e que precisava nascer, de alguma forma ele precisava encarnar, e ela interrompeu essa possibilidade. Então, assim, para o espiritismo, mesmo quando ele é fruto de um aborto, e é lógico, tem o livre-arbítrio, a pessoa, ela vai escolher o que ela quer, mas sim, ela vai contrair um débito com o espírito, tá? Com esse espírito que estava para nascer, que ele não pôde nascer devido ao aborto cometido. E se fosse uma criança de 10 anos e fizesse esse aborto também? Uma criança inocente, que aconteceu? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, e o espiritismo não coloca nem os mentores, muito menos Jesus ou Deus, colocar que, se faz isso, a consequência é essa, não. Tanto que eles falam que a cada um é dado a sua prova, e a cada um é dado depois o seu perdão ou o seu merecimento, né? Então, a cada um. Então, Ana, de verdade, eu não sei te dizer se uma criança de 10 anos, porque a criança tem 10 anos, mas o espírito não. Entendeu? Ela, enquanto encarnada, tem 10 anos, mas o espírito que habita aquele corpo de 10 anos, a gente não sabe o que esse espírito já viveu, e o quanto ele precisaria viver enquanto espírito essa experiência. Porque a gente, às vezes, tem que dissociar um pouquinho isso. Mas era só uma criança, a mesma coisa, crianças com câncer, tão pequenininhas, fala, nossa, mas com 2 aninhos, o que fez de mal? A criancinha com câncer, lógico que não fez nada de mal com 2 aninhos. Como um bebê com 8 meses pode ter um tumor gigantesco na cabeça. Mas a gente tem que lembrar que é um espírito, às vezes, milenar, e que ele precisava passar por aquela experiência por algum motivo. A gente tem que pensar que essa criança de 10 anos, sim, sofreu um abuso e foi terrível, é um ato terrível, mas que esse espírito, de alguma forma, precisava passar por isso. Então, a gente sempre tem que lembrar que tem um espírito por trás. Por trás, na verdade, não, que somos, né, um espírito. É que a gente associa tanto com o corpo físico e com a idade biológica, que a gente esquece dessa idade espiritual, tá? Não sei se deu para entender um pouquinho. Então, mas não existe um tribunal de justiça que vai julgar, né, tudo isso. Pode falar, Padre. Estava conversando até isso recentemente lá com um cristão, e nesses casos, uma coisa ficou claro, né? É um caso delicado, especial, então, assim, às vezes a gente não tem compreensão, não tem conhecimento, não tem capacidade de saber determinar o que é certo e errado nessas situações mais graves. Então, pedir, rezar, orar, pedir a Deus, pedir orientação aos mentores, e por mais que você tome a decisão errada, Deus não vai vai te crucificar por causa disso, porque é uma decisão delicada, vamos dizer assim, né? Então, por mais que você faça alguma decisão errada, eu acho que é um pouco mais relevante quando você reza, pede a Deus ajuda e toma a decisão que você tomar, pode ser errada. Mas pelo menos você tentou se reequilibrar para tomar a melhor decisão possível. Pode até ser errado, mas você se esforçou para fazer o melhor possível. Então, acho que isso é considerado, com certeza, né? Sim, e mesmo pensando numa criança de 10 anos, a racionalidade dela e o entendimento dela, enquanto encarnada, ela não tem condições de tomar uma decisão dessa sozinha. Então, normalmente, quem toma são os familiares, né, que falam, não, filha, você vai fazer isso, não, você vai fazer aquilo, porque ela com 10 anos de idade é uma criança. Então, como eu falei, uma criança de 3 anos não pode escolher a escola que vai estudar, são os pais. Então, é o que o Wagner falou, são casos muito complexos e muito específicos. E, de qualquer forma, tem um amparo espiritual, né, sempre tem um amparo espiritual. Então, a gente tem que pensar desse jeito, e realmente não julgar. Então, se tanto a criança de 10 anos passou por isso, tomou a decisão de não receber aquele filho, quanto uma mulher de 30 anos madura, e tomar essa decisão também, a gente não pode julgar, porque cada um sabe do que consegue dar conta nessa vida. Eu acho que é essa a questão, o quanto eu consigo dar conta de algumas coisas. E se eu não conseguir, eu vou ter outras encarnações para conseguir.
né? Eu vou ter mais amadurecimento espiritual para enfrentar problemas mais difíceis na minha vida. Pode passar, Wagner. Aí, de novo, a necessidade, né? Então, por que encarnamos? Aí, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem pela vida corpórea se faz necessária para realizarmos, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus nos confiou. Então, o que eu falo, enquanto a gente está enquanto espírito, nós vamos aprendendo todas as ferramentas, né? A gente aprende muito mais enquanto a gente está na erraticidade, mas a gente só vai mostrar o que realmente aprendeu quando o nosso espírito fica limitado dentro desse corpo físico. Então, aí sim, a gente vai mostrar o quanto a gente evoluiu ou não com todo aquele conhecimento que a gente tem enquanto espíritos de várias vidas, vamos pensar assim, tá? Então, de novo, a encarnação não é uma punição, nunca foi, nunca será, mas um meio para se evoluir, então, tanto moralmente quanto intelectualmente. E ele é escolhido pelo próprio espírito, na maioria das vezes. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, isso que também está, né, no capítulo 4, dos itens 25 a 26. Jesus observa, portanto, que ninguém pode fazer a lição de casa pelo outro na escola da vida terrena. Então, não adianta, e eu lembro que o seu Cristóvão falava muito isso nas palestras dele, quem teve a oportunidade de assistir no domingo, lá no centro, que ele falava que ninguém pode carregar a cruz de ninguém. A gente pode ajudar, a gente pode apoiar, a gente pode incentivar, mas a cruz é de cada um. Então é isso, ninguém pode fazer a lição de casa pelo outro, cada um passa pelo que tem que passar. Nós somos uma rede apoiadora, um apoia o outro nessa lição de casa, mas ninguém faz pelo outro. Tá bom? Aí sobre o limite da encarnação. Então na pergunta 168, ele questiona a respeito do número de reencarnações. Eu posso reencarnar infinitamente? Ou tem um limite? Você vai poder reencarnar 500 vezes. Se você não aprendeu 500 vezes, acabou sua chance, né? Então, assim, não é assim. Então, ele fala que que os espíritos superiores respondem que cada reencarnação são dados passos nesse caminho do progresso. E serão quantas forem necessárias. Então, pode ser que tenham espíritos que tenham aproveitado tanto as reencarnações deles, que eles reencarnaram menos vezes do que os outros que não aprendem, voltam, não aprendem, voltam, não aprendem, voltam, tá? E aí, quando já não apresentamos mais imperfeições ou impurezas, não mais precisamos das provas na vida terrena. Aí a gente não tem mais essa necessidade da reencarnação, tá? Lá no fliperama, quando tinha vida infinita lá para você jogar, era sinal de que o jogo era extremamente complicado, assim, pra você ganhar, sabe? Você tinha que passar por muitas provas, né? Exatamente. Para conseguir essa vida infinita. É isso mesmo. E aí fala dessa individualidade do espírito, que é sobre 3 aspectos. Então, grau evolutivo. Então, você reencarna no ponto onde você parou. Então, a gente fala que nem o espírito regride. Ou você pode reencarnar no ponto que você parou, né? Porque você nessa escala ascendente. Também ele fala dessa individualidade na reencarnação, que tem as tarefas. Então, cada espírito nasce, traz consigo esse propósito específico, familiar, profissional e pessoal, que a gente já vai falar também mais. E como espírito imortal, todos têm esse papel a exercer perante o universo. E também nascemos, né, encarnamos com essas tendências inatas. E o que são essas tendências inatas? É a particularidade de cada um. E o que é essa particularidade de cada um? Essa somatória de todas as vidas que cada um já viveu. Então, cada um tem experiências pessoais únicas. Então, mais um motivo para a gente não julgar. Eu não sei o que o outro viveu em vida passada, repassada, tripassada, e nem eu. Eu não sei o que eu vivi na vida passada, bipassada, tripassada, nem existe essa palavra, estou inventando. Mas só para a gente entender um pouquinho. Mas a gente carrega todas essas tendências, tanto boas quanto ruins. Aí sobre a justiça, novamente, da reencarnação. Então, o homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. A teoria de um Deus que castiga ou impõe penas eternas caiu por terra com a vinda do Consolador.
né, em 18 de abril de 1857, que foi a doutrina espírita. Por meio da justiça da reencarnação, adquirem-se os meios para alcançar o ápice da evolução, por se proporcionar a cada um a oportunidade de realizar em novas existências o que não conseguiriam fazer ou acabar em uma primeira prova. Então, vamos pensar que numa escola, também a gente não consegue aprender tudo num ano. A gente vai aprendendo de acordo com o nosso desenvolvimento intelectual. Então, não adianta você ensinar uma criança de 2 anos a ler e escrever. Ela não vai conseguir aprender. Por quê? Porque o cérebro dela não está maduro o suficiente para esse entendimento. Então, a gente tem que pensar que a gente é a mesma coisa enquanto espírito. Tem coisas que a gente vai ter que fazer naquela encarnação. Por quê? Porque o nosso espírito só vai dar conta daquilo naquela encarnação. Quando evoluir um pouquinho, vou para o próximo degrau. Quando evoluir, vou para o próximo, e assim vamos. Aí agora sim, que a gente vai começar a falar bem realmente desse planejamento encarnatório. Então, tem umas perguntinhas aqui. Então, quem planeja? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Quem que planeja a encarnação? Quem que faz esse planejamento? Eu sozinha, eu vou fazer o planejamento encarnatório, meu próximo planejamento encarnatório? Sou eu sozinha? Estou perguntando, gente, vocês podem responder. Pode falar, Marcos. Bom, no nosso íntimo, né, quem conhece o nosso íntimo são os nossos mentores, né, então nossos mentores são os maiores, os melhores guias para ajudar nesse planejamento, né, e além de tudo, algumas coisas a gente acaba escolhendo, se a gente puder, né, lógico que a gente acaba escolhendo até passar por mais dificuldades do que nós suportamos, e depois os nossos mentores acabam falando, olha, menos, porque você não vai aguentar o tranco, né? Você vai precisar passar por menos coisas, senão você não vai aguentar. Então, é uma parceria, às vezes, e quando não, a pessoa não tem condição de escolher o próprio planejamento, fazer o próprio planejamento, o próprio mentor, né? Acho que acaba decidindo, né, junto com a equipe espiritual, todo o preparo ali do que ele vai passar pela próxima encarnação. Não sei Sim, e principalmente que a gente tem que pensar, por exemplo, Marcos e Renata são casados. O seu planejamento reencarnatório, Marcos, tem que ter a ver com o planejamento também da Renata. Quer dizer, uma hora isso tem que se juntar de alguma forma. Né? Então, a gente tem que entender que os planejamentos é como se fosse um grande mosaico, de um grande quebra-cabeça, que as pecinhas vão se encaixando, para que cada um, imagina que são 7 bilhões de pessoas, que elas tenham, dentro da realidade delas, essas oportunidades para se desenvolverem. E aí a gente tem que pensar que são todas as pessoas que passam pela nossa vida. Então, são os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, aí depois a gente casa, e aí constitui uma outra família que vai juntar com uma outra família, e aí também a minha vida profissional, as pessoas que vão passar, os meus amigos da escola, enfim. São tantos espíritos nessa rede, que se não houver, assim, a gente enquanto um espírito único, a gente não conseguiria fazer esse planejamento, né? E aí a próxima pergunta, tudo que vai acontecer na vida do espírito já está planejado? Vocês acham que tudo que já está acontecendo na vida de vocês já foi planejado? Se fosse assim, a gente seria marionetes, né? A gente não teria o livre-arbítrio. Para quê? Se eu já sei tudo que já foi planejado para mim, eu só vou cumprir aqui, né, como um robozinho. Então, nem tudo que vai acontecer na nossa vida já está planejado. O que estão planejadas são tendências. São tendências que eu, durante o meu crescimento aqui, né, durante a minha vida enquanto encarnado, eu vou ter certas tendências que eu vou poder usá-las ou não, ou se eu vou poder suprimi-las, se são más tendências ou não,
Então, a gente já nasce como se fosse aquele planejamento mais cru, mas não necessariamente tudo exatamente, que você vai casar no ano de não sei quando, com fulano de tal. Pode ser que no meio do caminho isso também tenha sido mudado por própria decisão. E aí é como se houvesse um rearranjo nessa matrix, né? Então, se eu estou lá determinada que enquanto eu decidi que eu ia constituir a minha família, a minha vida com o espírito X, só que no meio do caminho eu conheço o Y e abandono totalmente o X, quer dizer, nem chego às vezes a conhecer o X, enfim. Então, tudo isso ele vai sendo readequado, mas pensando que as mesmas tendências eu vou ter que, eu vou seguindo essas mesmas tendências. Aí aqui, é justo um espírito recém-criado ser responsável pelo planejamento da própria encarnação? Então, outra pergunta. É um espírito recém-criado. Então, normalmente, ele não tem condições de ser responsável pela própria encarnação. E aí, quem vai fazer isso? É o que o Marcos falou, uma equipe espiritual que será responsável por esse espírito. Então, de novo, um bebê também não pode tomar decisão. Quem decide são os pais. Tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. E o planejamento? Ele é garantia de sucesso? O que vocês acham? Não, Luciana, você está fazendo assim com a cabeça? Pode falar. Eu acho que não, justamente por conta do livre-arbítrio, né? Uhum. Pode ser que você continue fazendo coisas erradas e não siga o que efetivamente você precisava vir fazer. Aí você vai voltar. Você vai tirar os órgãos da pessoa? Aí você vai voltar. Então, é garantia de sucesso? Eu acho que não. Não, mas o planejamento já ajuda para a gente não sair por aí sem saber o que vai acontecer na nossa encarnação, né? Então, intuitivamente, a gente já tem esse norte. O espírito sabe quando ele deve encarnar novamente? O que vocês acham? Depois a gente vai ter todas as respostinhas completas dessas perguntas, tá? Vocês acham que o espírito sabe quando ele deve encarnar novamente? Por exemplo, eu estou lá na erraticidade, morando lá no nosso lar, e aí eu falo, eu não quero sair dessa vida não quero voltar para aquele planetinha não, aqui tá muito bom. Será que é assim? Ou será que ele sabe que é o momento dele encarnar novamente? Pode falar, Marcos. Eu acho que da mesma forma que a gente também não sabe, a maioria de nós não desconhece o momento do desencarne, o processo de reencarnar também é um processo que é tomado com surpresa também ali no outro plano, no plano espiritual. Tanto é que muitos deles até, né, pelos livros que comentam que muitos deles também têm a emoção desse espírito estar reencarnando e deixando o plano espiritual, e muitos daqueles que conviviam com ele ali sentem como se fosse um luto, né? Uma saudade. Uma saudade por ele estar encarnando, reencarnando, né? E eu acredito que não, né? A maioria deles, menos aqueles que têm um grau de evolução e que possam saber o momento que vão desencarnar ou encarnar, né? Mas acho que é a grande minoria que possuem essa liberdade, de saber o momento, né, aproximado de quando vão partir ou vão reencarnar. Uhum. Bárbara? Tá no mudo, Bárbara. Eu tô assistindo aqui em paralelo com a minha mãe e invadi aqui rapidinho, tá? Eu acho também que muitos espíritos na hora que morrem, né, que desencarnam, levam um tempo diferente também. Alguns são recolhidos para tratamento, levam mais tempo, né?
para tratar, né, para poder se recompor, estar bem novamente, para poder ter o reencarne, né? Então eu acredito que cada um tem o seu tempo. Então Sim. eu acredito que não, que a gente não sabe, e eu acredito até que muitos ficam perdidos, assim, sabe? Até entender aonde eles estão, até entender o que está acontecendo de verdade. Leva um tempo, assim, de compreensão, digamos, né? Para Uhum. você estar sendo tratado. Dependendo do, do tipo de morte que você teve aqui, né? De desencarne, eu acho que leva um tempo maior ou menor, né? Para Então, o encarne, de novo, para a encarnação. para encarnar de novo, eu acho que leva um tempo, cada um tem um tempo, né? E eu acho que isso meio que foge do nosso controle. Foi bem o que o Marcos disse, eu acho que uma pequena minoria, assim, dependendo do grau de evolução, tem essa capacidade, né, de saber quando vai reencarnar, para onde vai. Acho que só os mais evoluídos conseguem ter essa noção, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, tá? Estou jogando as perguntas para a gente pensando junto. E a última Ótimo. pergunta era se tem livre-arbítrio absoluto. Vocês acham que tem um livre-arbítrio, há livre-arbítrio absoluto? Não? A Sofia falou que não, minha gata aqui, ela miou do lado. Vocês acham que tem um livre-arbítrio absoluto? Quer dizer, eu tenho essa liberdade total e irrestrita de escolha? Não, tem aqui todo mundo fazendo assim com a cabecinha. Não existe um livre-arbítrio absoluto. Então, quando um espírito, ele começa sucessivamente a usar o livre-arbítrio dele de forma errônea, os espíritos intercedem e falam, agora você não pode mais escolher, agora você vai ter que parar. Então, é quando a gente, até o Wagner falou, então, quando desencarna, é quando ela já é elevado para outros planos, porque há momentos que o espírito fica tão preso naquela construção que ele fez internamente, que ele não consegue sair daquilo. Então, não existe o livre-arbítrio absoluto. Tá? O livre-arbítrio está dentro do cercadinho. Você pode fazer tudo dentro do cercadinho. Se você sair do cercadinho, aí já não pode mais. Aí não pode mais, você perdeu seu livre-arbítrio, isso mesmo. Dentro do cercadinho você pode fazer tudo. Isso mesmo. Então vamos lá, agora algumas respostas. Então, no estado errante, então quando a gente fala que a gente está na erraticidade, é porque a gente está em forma espiritual, a gente está como espírito. E antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Então, ele próprio escolhe o gênero de provas que ele deseja sofrer, passar. Então, como eu falei, são as tendências. Então, ele vai escolher o tipo de provas pelas quais ele pretende passar naquela vida. Então, eu falei, se vai ser uma prova familiar, se vai ser uma prova social, se vai ser uma prova econômica, né, da questão financeira, se vai ser uma prova de caráter, ele vai escolher esse gênero de provas pelas quais ele vai passar. Pode falar, Bárbara. Eu tenho uma doença incurável, que foi escolhida por mim, certo? Junto Sim. com o meu mentor. Só que, assim, às vezes eu sinto que o que eu escolhi foi demais, que eu não consigo suportar e acompanhar o que foi escolhido por mim mesma, sabe? Uhum. Às vezes eu paro e penso, meu Deus, o que eu fui fazer, sabe? Eu sei. Eu devo ter feito muita coisa ruim no passado, como todos nós aqui, e eu vou contar até uma coisa pessoal que aconteceu comigo na semana passada. É um gatilho, tá, pessoal? A gente tá no Setembro Amarelo aí, né, de depressão. Muita gente aqui provavelmente enfrenta esse problema. Eu tenho uma depressão profunda e eu sou borderline. Eu tenho
um distúrbio que eu mudo de humor muito fácil. E no momento eu tô eufórica, no momento eu tô muito triste, no momento eu fico agressiva. Não de, tipo, bater nos outros, mas é uma coisa minha, sabe? Eu tenho esse autocontrole, mas eu sinto que eu tenho essa mudança de humor muito, muito rápida e eu acabo desassociando. Eu não sei se o que eu tô fazendo é real ou se o que eu tô fazendo é algo da minha mente, entendeu? E eu tava indo esses dias fazer a unha no shopping, que é um shopping próximo à minha casa, acho que todos conhecem, que é o Parque Shopping Barueri, que é muito próximo da minha casa, 5 minutos andando. E eu faço a unha lá todas as quintas-feiras. E por um momento eu desassociei, por conta desse meu transtorno, né? E eu subi numa passarela que tem para atravessar a avenida, e em 5 minutos eu estava sentada no parapeito dessa passarela. Embaixo tem Autonomistas, que é uma avenida extremamente movimentada, e assim, foi uma coisa de segundos, porque eu cheguei a colocar o pé no parapeito para me jogar, porque eu desassociei, eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Isso é muito comum no borderline, você acaba desassociando e você não sabe se você está fazendo real ou algo da sua cabeça. E numa questão de segundos, uma mulher de uns 45 anos, vestida de branco, ela era atendente de um hospital. Eu não lembro qual era o hospital que estava gravado na roupa dela, mas ela me puxou pela cintura e eu caí no chão da passarela. E eu bati os dois joelhos. Na hora que eu senti a dor no joelho, eu voltei a ser quem eu sou. Eu voltei à realidade. A consciência. A consciência voltou. Então, quer dizer, eu desassociei e eu voltei, e por uma questão de segundos, eu não me suicidei, não fiz uma grande besteira, pude cometer uma tragédia terrível que poderia acabar não só com a minha vida, mas ter causado um acidente e, sei lá, eu poderia ter participado do desencarne de muitas pessoas ali, sabe? E eu seria culpada. E eu pagaria por isso. Não, nesses casos, eu já vou até te falar, nesses estados de não consciência, o débito também ele é atenuado. Então, se a pessoa está fora da consciência dela, ela não está num juízo perfeito para tomar decisões. Sim. Então, nesse caso, as penas e as provas, elas são atenuadas, né? Entendi. Então, como que a gente, e o Wagner também disse, então tudo são situações específicas e delicadas que não tem uma regra, se acontece A resposta vai ser A, se acontece B, a resposta vai ser B, não existe isso. Né? Então, é só para você saber, até, Bárbara, sobre isso, a gente também vai ter aula sobre a desencarnação, e o que acontece na chegada ao plano espiritual, a gente vai ter aulas específicas sobre isso, mas só para entender que nessa questão desse suicídio, nessa tentativa, você não estava consciente, você não planejou, eu vou subir lá e eu vou pular, não, eu fiz sem você ver. estava como se fosse... Eu fiz sem ver, tanto que eu só voltei... Você não lembra o que aconteceu, você não lembra como você foi parar lá e nada disso. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Foi na hora que me deu o estalo. E aí o que a gente fala novamente, como Deus e a espiritualidade mandam anjos na nossa vida. Então, essa mulher que estava passando naquele momento. Então, é nisso que a gente tem que ter a fé, a certeza de que a gente não está desamparado, né? Então, acho que isso é importante. Sim. E foi muito engraçado, porque ela conversou comigo, ela me acalmou, ela perguntou se eu queria chamar minha mãe para me buscar, só que eu já tinha me acalmado na hora, sabe? Após acontecer tudo isso, que foi muito traumático, né? Eu já me acalmei na hora, eu vi que o que eu fiz foi errado, foi uma associação mesmo, assim, tanto que eu não me lembro de ter subido as escadas, eu não me lembro de ter subido no parapeito. E deixa eu te perguntar, Carla, se caso
eu tivesse feito isso, concluído, qual seria o próximo passo? O próximo passo, provavelmente, você seria recolhida pelas equipes espirituais e adormecida. Entendi. Então, provavelmente, se você estava nesse estágio de não consciência do que você estava fazendo, seria nesse sentido. Agora, se você tivesse numa vibração de planejamento, né? De planejamento ruim, aí seria outro encaminhamento. Porque seria um momento... Aí, provavelmente, você seria atraída por espíritos que têm o pensamento obsessivo no suicídio também, e você seria atraída para esse lugar. E isso acontece imediatamente? Imediatamente. Na hora que, vamos supor, eu me suicidei desassociada, e eu sou socorrida imediatamente, então, vão ter sempre espíritos... Você pode ser socorrida imediatamente. Ou, como eu falo, depende da vibração que você tiver. Entendi. Ou você vai, né, para zonas umbralinas, ou você vai estar caminhando pela própria crosta terrestre sem saber o que aconteceu e olhando o seu corpo lá sem entender. Entendi. Vai depender de cada do momento da sua vibração. Da minha escolha, né? A sua escolha e do que a espiritualidade entende e leu de você naquele momento, de acordo com a sua vibração. Tudo que o borderline tem muito nisso, isso, né, da desassociação, né, você não sabe o que está acontecendo, se é real ou se é fantasioso. Isso é um problema muito sério, tanto que eu estou proibida de sair de casa, eu só posso sair acompanhada, para que isso, se volte a acontecer, eu tenha a quem me amparar, né, a quem me segurar. Ou seria isso, ou seria internação, entendeu? Porque eu precisava... Bárbara, eu acho que assim, a gente, se você quiser, a gente pode continuar depois da aula conversando mais um pouquinho, só para não atrasar tanto. Não, me desculpe, perdoe. Imagina, não, eu acho que esse é o momento de tirar as dúvidas mesmo, mas da gente dar o seguinte, a gente pode conversar sobre suas dúvidas específicas depois. Mas é importante colocar essas dúvidas, porque às vezes as suas dúvidas são as dúvidas dos outros também. Tá bom? Foi o que aconteceu comigo, é um gatilho, e eu espero que nenhum de nós passe por isso que eu passei, e a gente tem que orar muito e pedir proteção, pedir luz. Sim. Eu peço isso todos os dias, e isso ainda aconteceu comigo, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu acho que a gente tem que se fortalecer de todas as formas, e é isso, sabe, gente? É um mês muito importante de reflexão, porque, assim, a gente tem um amigo que tem depressão profunda. A gente fala, é frescura, até ele se matar. Quando ele se mata, nossa, tadinho, ele tinha depressão e ninguém fazia nada. Entendeu? Sim. Vamos entender, então, esses processos um pouquinho mais agora. A gente vai falar um pouquinho mais do planejamento encarnatório, para entender tudo isso, todas essas provas que a gente se propõe, essas tendências que a gente traz. E eu acho que tem coisas que vão ajudar nesse entendimento, tá bom? Não, desculpa, então a gente vai seguir. Imagina. Ó, então, continuando. Então, elas foram previstas e escolhidas por nós, os gêneros, sim. Então, como pode o espírito que na sua origem é simples e ignorante? Então, isso a gente já falou. Que Deus lhe supre a inexperiência, trazendo-lhe o caminho que deve seguir, como fazes como uma criança desde o berço. Então, isso a gente já explicou. Pode passar, Wagner, por favor. Aí, os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Eles apressentem. Então, é isso aqui que eu queria discutir também, falar com vocês. Como o cego sente o fogo que se aproxima. Então, eles sabem a época que está se aproximando o momento que eles têm que reencarnar. Então, todos nós sentimos, olha, agora é a hora que tá chegando a hora que eu vou ter que reencarnar. E aí nós vimos até em experiência, em passagens lá do nosso lar, para quem assistiu, que tem isso como foi falado, a despedida. Por quê? Porque chega um momento que eles têm que se separar do núcleo familiar, na colônia espiritual que eles estão, para eles se prepararem para essa reencarnação. Então, eles se afastam para eles irem para um outro lugar, que seria como se fosse um departamento de reencarnação, para que esse espírito possa ser preparado
para esse momento. Então, sim, ele sabe quando é o momento que ele tem que escolher para ele reencarnar, tá? Aí agora a gente vai falar do planejamento encarnatório. Então, quando a encarnação é compulsória, como a gente viu, não é dado ao espírito o direito de participação no seu planejamento encarnatório, devido ao seu pouco adiantamento. Assim, o planejamento é feito pelos mentores que acompanham e que escolhem a melhor condição para o aprendizado do seu tutorando. É muito comum que os espíritos que cometeram muitos erros fiquem num estado de semiconsciência, ou no estado de fixação mental, revivendo algumas cenas mais fortes da sua última reencarnação, ou mesmo repetindo indefinidamente os mesmos acontecimentos. Então, disputas com outros espíritos, crimes, ficam presos nessa esfera de remorso, dor, revolta e ignorância, que para sua evolução são escolhidas expiações específicas. Então, é como eu falei, aqueles erros extremamente graves, muitas vezes, eles ficam nesse estado de semiconsciência ou fixado que eles têm que se vingar daquele que o tirou a vida em outra, que aí eles ficam impossibilitados de fazer esse planejamento reencarnatório. E aí outra coisa, a reencarnação acontece por afinidade e atração. Então, espíritos afins, espíritos que têm uma mesma afinidade uns com os outros, tendem a se atrair. Então, aqui a gente no Brasil, a gente tem já uma afinidade de cultura que nos permite reencarnar nesse país, assim como os africanos na África, os europeus na Europa. Isso quer dizer que eu nunca vivi na Europa? Não. Eu já posso ter vivido na Europa, eu já posso ter encarnado no Egito, eu já posso ter encarnado na Austrália, né? Mas a gente tem que pensar que a cada evolução, a gente se torna afins de novos espíritos. E a gente, a cada evolução, se aproxima de outros novos espíritos de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, não é para sempre que a gente vai ficar, inclusive com os espíritos familiares. Vamos supor que num casal, um espírito, ele seja bem mais evoluído e se propõe a evoluir. E o outro, o cônjuge, ele tem aquela vida estagnada que ele não quer evoluir, ele não quer pensar, ele não quer fazer nada. É lógico que possivelmente em futuras encarnações, esses espíritos não estejam mais afins no sentido de afinidade, e que cada um tenha que procurar estabelecer novos laços de acordo com isso, tá? E aí fala que essa afinidade também pode ser boa ou ruim. Então eu posso ter afinidade com outros espíritos que bebem, por exemplo, se eu gostar de beber. Então essa afinidade nem sempre é positiva. Se eu tenho uma tendência já no meu espírito de usar drogas, isso já vem de outras vidas, provavelmente nessa vida eu terei mais afinidade com usuários de drogas. Por quê? Porque é lá que o meu espírito se sente compatível com outras. E aí, normalmente o planejamento se dá a forma de ter esse resgate individual, mas também coletivo. Então tem muitos resgates, muitos planejamentos reencarnatórios que o desencarne coletivo, ele já é planejado de alguma forma por um resgate coletivo de vidas passadas. Então, que foi muito falado, e nos meios espíritas também, o caso da boate que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul, né? Em Santa Cruz, acho, uma coisa assim. Que vários jovens morreram asfixiados ou que morreram queimados, presos dentro lá da boate, né? Através de várias psicografias desses próprios espíritos, eles contaram o motivo por que eles estavam todos juntos lá. Eles decidiram, no planejamento dele, passarem por essa experiência, porque em vidas muito anteriores, eles eram aqueles que ateavam fogo, ou nas cidades, ou que queimaram os outros na fogueira. Então, todos esses... Oi? Vilas. Nas vilas que saqueavam e depois tacavam fogo nas vilas. Então, eles quiseram ter esse resgate em algum momento. E eles quiseram, por opção, no planejamento dele, constava que no dia X, do mês tal, do ano tal, esses jovens todos, esses espíritos, eles se unir para um resgate coletivo. E aí a gente entende, no World Trade Center, por que alguns não
no dia das Torres Gêmeas, e a gente ouve os casos, porque o pneu furou, porque o despertador não tocou. Então, por que que essas pessoas não tinham que estar lá naquele dia e todas as outras milhares de pessoas tinham que estar lá naquele dia? Então, é um resgate coletivo. E isso faz parte de um planejamento encarnatório. Um tsunami, por que que tantas pessoas tiveram que passar por aquilo, né? Ou um terremoto, são resgates coletivos, tá? Que a gente também vai falar um pouquinho mais em outras aulas. Pode passar. Aí aqui tem uma imagem psicografada do Centro de Planejamento Reencarnatório do nosso lar. Então a gente pensa, é uma super sala de milhares de computadores que a gente não imagina. E todos esses trabalhadores, né, do nosso lar, eles são especializados, eles se dedicam a fazer só o planejamento reencarnatório de outros espíritos que já se sentem prontos para reencarnar. Então, eles tem muitas conversas, tem muita análise, tem muita discussão de como isso vai ser feito. Então, quando a gente pensa que, por exemplo, uma mulher, né, quando comete um aborto voluntário, que ela não quer ter aquele filho, ela, além de não estar permitindo aquele espírito de encarnar, ela perde, ela faz com que todo esse planejamento feito por todos esses espíritos, ele não aconteça. Então, todo esse trabalho é como se fosse, entre aspas, jogado fora, né, de todo esse planejamento, porque aí eles vão ter que começar tudo de novo, às vezes numa outra família ou numa outra situação, e para que tudo isso aconteça. E aí a gente vai começar a explicar um pouquinho sobre esse planejamento, como que ele acontece. Então, quando a gente vai fazer, quando a gente pensa que são tendências, a gente tem no nosso projeto de reencarnação 3 projetos. Então, o biológico, o social e o espiritual. Então, todos os espíritos, quando vão pensar em reencarnar, quando eles sentem a necessidade, esse chamado, que é o momento deles começarem a pensar na reencarnação, eles têm que pensar nesses 3 projetos, que é o biológico, social e espiritual, que são discutidos com esses mentores. Pode passar. A gente vai falar de cada um. Então, o projeto biológico, ele vai planejar o seu corpo físico. O corpo físico que o espírito vai reencarnar. Então, o que é levado em conta nesse projeto biológico, né? A gente não pode reclamar que a gente é feio porque foi a gente que escolheu, né? Sim, não pode. Não pode, mas a gente pode falar que a gente é gordo, porque aí a gente também escolheu e não fez, né, come só porcaria, a gente não tem direito de reclamar, né? Mas assim, é levado em consideração, então, essa necessidade kármica, essa necessidade da encarnação do indivíduo no corpo físico. Então, se ele vai nascer sem um braço, se ele vai nascer com tendências fortes pulmonares, então aquela coisa de que tudo pega no pulmão, ou que outro tudo gera gastrite, ou que outro tudo gera dores de cabeça constante. Então, tudo isso já faz parte desse projeto biológico. Para quê? Com essa intenção desse aprendizado e dessa evolução. E com a intenção de limpeza provável perispiritual de vidas anteriores também. E aí, o que acontece? Escolhi o meu projeto biológico, né, as minhas tendências, o que vai ter que acontecer? Isso vai ter que ser cruzado com a genética desses pais. Então, eu tenho que ver se no meu planejamento encarnatório vai estar de acordo com o que eu vou herdar também geneticamente dos meus pais, né? Então, e aí todos esses detalhes físicos são planejados. Aí mostra aqui, num outro episódio, que também o André Luiz, ele ficou encantado, né, quando ele estava lá no nosso lar, nessa parte, estudando, que, por exemplo, que aqui tinha o mentor, tinha o responsável pelo projeto, né, o funcionário do projeto reencarnatório e o espírito que ia encarnar. Então, estava sendo falado para ele que ele tem uma úlcera planejada. Então, isso está planejado que ele vai ter uma úlcera, mas vai ser de acordo com os hábitos alimentares, ou com alimentação, ou de estresse, como ele vai lidar com isso, se ele vai desenvolver a úlcera ou não. Então, novamente, você tem uma tendência. Não necessariamente você vai ter a úlcera planejada. Então, vamos supor, eu estou planejando que eu vou ter uma úlcera com
por volta de 30 anos de idade. Isso se eu não cumprir com as minhas tendências de gula excessiva, alimentação excessiva ou álcool excessivo, aí eu vou ter essa úlcera, tá? Então, aí mostra isso já no planejamento. Então, isso é para vocês entenderem um pouquinho da parte biológica. Pode passar. A outra parte é o planejamento social, o projeto social. Então, no projeto social, quando eu vou reencarnar, eu escolho a família onde eu devo reencarnar. Então, que tipo de família, que tipo de condição, não só social, mas que condição também emocional que essa família vai me dar de suporte ou não. O meio socioeconômico e cultural, então, se eu vou nascer, por exemplo, numa tribo indígena, eu vou ter uma cultura totalmente diferente do que se eu nascesse em qualquer outro lugar. Também vai fazer parte desse meu projeto social a minha tendência profissional. Então, que a gente vê as nossas habilidades para alguma tendência de trabalho. Então, são o que eu faço realmente bem, o que eu faço com tranquilidade. Parte do projeto social também, o papel a desempenhar na sociedade. Então, que papel é esse que eu vou ter na sociedade? A programação de prováveis, então, de novo, prováveis cônjuge, prováveis filho, porque, de novo, não é tudo fechado, é, de novo, tendências. Então, pode ser, provavelmente, eu planejei me encontrar com fulano em tal momento da minha vida. Eu planejei ter 2 filhos, porque 2 filhos também já participaram desse planejamento encarnatório. E tem até uma cena, não sei se também é do nosso lar ou de outro, que eles se despedem e falam, então vocês vão na frente, que daqui uns 20 anos, 30 anos a gente se encontra, que aí eu vou ser o filho de vocês. Então tem essas coisas, assim, que estão todos, entre aspas, desencarnados, né, no plano espiritual, falando dessas tendências. E aí, outra parte do projeto social, com quem será necessário conviver durante a existência corporal? Então, com que tipo de pessoas, com que tipo de personalidades, com que tipos de desafios eu vou ser obrigada a conviver para essa evolução durante a minha existência corporal? Então, tudo isso faz parte do projeto social. A gente compartilhou lá no grupo, a Salete, a palestra do Porquê Nascemos no Brasil, aí ela entra bem nesse aspecto aí. Uhum. Por que a gente escolhe nascer num determinado momento histórico e num determinado local, num determinado país ou região, tá? Então, tudo isso tem a ver, inclusive com o momento histórico. E o mais importante de todos é o projeto espiritual, porque o projeto espiritual é a base. Então, o meu motivo de reencarnação é desenvolvimento, é evolução. Então, o que eu preciso melhorar enquanto espírito? E a partir disso que eu vou escolher o social e o biológico. Então, diz respeito a esse objetivo principal da reencarnação, que é essa oportunidade do crescimento. Os projetos biológico e social correlacionam-se à meta principal, que é a evolução do intelecto moral do espírito. É programada a possibilidade de vitória sobre obstáculos adiados, por vezes há séculos. É uma oportunidade de vencer tendências negativas, reforçar qualidades e adquirir novas virtudes. Então, no projeto espiritual, a gente tem que entender que é o cerne da questão da reencarnação, tá? E a partir disso que as outras coisas são escolhidas. Então, vamos supor que eu tenha essa tendência espiritual de ser extremamente arrogante, de ser uma pessoa extremamente orgulhosa, arrogante, que passa por cima de todo mundo. Sempre tive esse tipo de atitudes ao longo de outras encarnações minhas. Então, eu sei que espiritualmente é isso que eu tenho que melhorar dentro de mim. Eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que ser menos orgulhosa, eu tenho que ser mais caridosa, generosa. Então, eu vou planejar, tanto na parte social quanto na parte biológica, situações que possibilitem que meu espírito cresça espiritualmente. Tudo bem? Pode falar, Marcos. Bom, eu sempre, eu nasci em família espírita, né, mas assim, uma coisa que sempre, sobre o processo encarnatório, me chamou atenção, eu sempre fiquei um pouco a respeito, por exemplo,
do casal que utiliza do anticoncepcional a vida toda, ou que faz um processo de vasectomia, ou de infertilidade para não ter filhos. Sempre foi dito a mim que isso teria uma consequência por você bloquear seu planejamento encarnatório de não ter, da possibilidade, impedindo a possibilidade de você ter filhos, né? Então, eu queria saber mais sobre essa realidade mesmo, se o uso de anticoncepcional ou de preservativos, isso traria ali no final da encarnação uma consequência. Eu penso que não, vou te dar minha opinião pessoal, eu nunca li nada específico sobre isso, eu posso até pesquisar, procurar. Mas de todo o entendimento, né, de tudo que a gente assiste, né, nos centros espíritas, as palestras e tudo mais, o anticoncepcional, tanto de bloqueio, de barreira, que pode ser a camisinha, o preservativo, ou um diafragma, ou tanto o anticoncepcional, a pílula, eles inibem, sim, uma fecundação indesejada. Então, eles inibem um filho indesejado. E aí a gente tem que pensar no nosso livre-arbítrio, que a gente pode escolher quantos filhos a gente quer ter. Porque senão, fica uma coisa sem fim, como era antigamente, que você não podia evitar, e a mulher tinha 24 filhos, 17 filhos. Então, que naquela época era o que era pensado, que era o que era realizado, e que hoje a medicina, inclusive, já trouxe esses avanços permitindo que as famílias pudessem fazer um planejamento de quantos filhos elas querem ter, né? Então, eu não entendo como débitos contraídos. Tem pessoas que querem ter 5 filhos, e elas decidem terem 5 filhos. Tem pessoas que decidem não ter filhos, porque não se sentem preparados para ter filho, ou talvez o foco de vida dessa pessoa seja não ter filhos. Então, mesmo a gente vê esses missionários, eles cuidam de tantos filhos dos outros, que eles optam em eles não terem os próprios filhos. Então, eu acho que isso é muito relativo de acordo com realmente esse planejamento espiritual de cada um, e a missão de cada um. Pode ser que a minha missão, no meu planejamento espiritual, eu tenha que aprender nessa vida a ser uma boa mãe, vamos supor, que faz de conta que em outras vidas eu abandonei, eu maltratei, enfim, agredi extremamente meus filhos, e eu tenho que aprender a ser uma boa mãe. Então, o meu projeto espiritual vai ser esse. Então, eu não vou desenvolver, talvez, uma carreira profissional brilhante, eu não vou desenvolver outras questões, porque nesta vida eu decidi que eu vou ser uma boa mãe. Então, isso depende de acordo com o planejamento espiritual de cada um, né? O que cada um tem para aprender, para evoluir. Então, eu não vejo como um débito você ficar, eu não sei, Wagner, também o que você pensa, mas no meu entendimento não é um débito você escolher quantos filhos você quer ter. Isso faz parte do livre-arbítrio de cada um. Senão o mundo já tem 7 bilhões, imagina quantos teria, né? Se todo mundo tivesse que ter filhos sem parar, enquanto você tivesse na tua vida reprodutiva. Eu entendi o que o Marcos quis dizer no sentido de egoísmo. Então, acho que talvez no sentido de que a pessoa ela não quer ter filho porque ela quer morar sozinha, ela pode ter esse livre-arbítrio, mas acho que uma coisa é você ter, a gente não julgar, outra coisa é a gente ter noção do que a pessoa está na mente dela, né? O que você está pensando com esse gesto, com essa ação? É egoísmo, no sentido de, eu não quero saber de ter filho, eu quero viver sozinho para sempre, coisa assim. Às vezes, lá no pensamento dela tem um egoísmo, não querendo julgar, assim, né? Mas pode ser que sim. E da mesma forma, eu acho que também a ciência está aí para, se Deus permitiu ter essa ciência de prevenção, é sinal de que a gente tem o livre-arbítrio de poder utilizar também desse recurso para prevenção, né? Não para homicídio, né? Vamos dizer assim, aborto, coisa do tipo. Uhum. E aí também eu estava pensando justamente hoje sobre esses gatilhos do instinto, né? Que Deus colocou na nossa natureza como os estímulos para a gente poder, gatilhos para a gente poder se movimentar. Porque, por exemplo, se a gente não sentisse fome,
né? Se a gente não sentisse prazer em se alimentar, talvez a gente nem ia se alimentar, né? Só comer só para poder se nutrir, só para sobreviver. Às vezes a gente nem ia se importar com isso e nem ia se alimentar. Às vezes se a gente não tivesse aquele instinto de sobrevivência, a gente não ia se matar por qualquer coisa. A gente tem aquele instinto de sobrevivência. E a mesma coisa do prazer sexual também. Se a gente não tivesse prazer sexual, a gente talvez nem faria. Simplesmente porque a natureza traz esses impulsos aí para a gente poder se movimentar. E até em outros aspectos, como de prosperar, de evoluir, de crescer, acho que a gente tem esse instinto, esse impulso dentro da gente para levar a gente sempre a aprender, querer aprender mais e evoluir. Então, acho que é por aí, mais ou menos, assim, na minha opinião. Sim. Eu penso dessa forma também, Marcos, não sei se a gente te ajudou nesse sentido, mas eu acredito que você não contrai débitos, você contrai débitos sim se você aborta, mas se você impede a gravidez no sentido de evitar, né, eu acho que isso é responsabilidade, inclusive com a sua capacidade de, por exemplo, de criar os filhos. Então, essas pessoas, né, que a gente, né, até fala, ficam botando o filho no mundo sem parar, cada um é de um pai e nem sabe de que pai é. Então, qual é a responsabilidade dela enquanto mãe com esses espíritos? Será que ela não está contraindo mais débitos de colocar filhos no mundo que ela não dá conta de cuidar? Né? Então, eu acho que são sobre esses aspectos que a gente tem que pensar, né? O quanto às vezes essas pessoas estão sendo inconsequentes, não estão pensando nas consequências. Mas, de novo, eu não li nada sobre isso, eu estou te dando a minha opinião pessoal, posso pesquisar. Eu sei que o tipo de DIU, ele é considerado abortivo, então esse sim. Não o que tem a medicação, que ele funciona como se fosse a pílula, mas o outro, eu já li alguma coisa que ele é abortivo. Então, ele não é um método de barreira, na verdade, porque o óvulo chega a ser fecundado, ele só não consegue se fixar na parede uterina. Mas eu também posso pesquisar mais sobre isso para ter certeza do que eu estou falando, tá bom? Carla, eu estava mais pensando assim, no sentido que se você, no planejamento encarnatório, você teria assim, um planejamento de ter filhos, já estaria programado para ter, por exemplo, 2 filhos, e você bloqueia essa possibilidade, se isso teria uma consequência ou não. Não, porque a gente faz o planejamento encarnatório, como fala, a gente não vai ter sucesso em tudo, e a gente tem o livre-arbítrio para mudar de opinião, né? Então, se você decide que você teria 2 filhos, mas no meio do caminho você decide que você não vai ter mais filhos, não tem problema. Você pode, talvez, você não vai estar contraindo débito, mas você mudou a sua trajetória, mas no fim, se de repente você viu intuitivamente, né, ou sei lá, que seu espírito sentiu que você não ia ser um bom pai, por exemplo, que você não ia dar conta, e você optou em não ter filhos, você está tendo uma atitude mais responsável do que se você seguisse adiante com aquele planejamento que você não ia dar conta depois, desses 2 filhos, vamos supor. Tá? Então, eu acho que se você muda de caminho antes de acontecer, você talvez, e isso a gente lê em várias passagens de livros espíritas, que muitas vezes, às vezes, a própria influência espiritual te manda por outro caminho para que você pare de fazer as besteiras, entre aspas, que você faria se seguisse aquele caminho. Então, existe também esse reajuste ao longo da nossa vida inteira, tá? Para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, aí é uma imagem desse centro de planejamento de reencarnação, também do nosso lar, é um centro enorme. Pode passar, Wagner, só desenho agora. O pavilhão de desenhos, que já mostrei um pouquinho antes, né, então onde tudo é discutido. Então, assim, pode pôr nesse. Então, durante a reencarnação, é possível interferir e modificar o projeto de acordo com o merecimento, determinação, persistência, vontade e disciplina. É para fechar isso que a gente está discutindo. Então, é possível você modificar esse projeto, porque senão nós seríamos meros marionetes.
né? Então, de acordo com o merecimento. Então, por exemplo, pessoas que... quem leu Violetas na Janela? A menina, ela ia ter um câncer, né? E ela ia sofrer durante não sei quantos anos daquela doença, e por merecimento e por determinação e pela conduta que ela teve, ela, entre aspas, desencarnou mais cedo, mais jovem, sem ter que passar por esse sofrimento que ela havia planejado e se proposto. Então, isso também pode acontecer, de uma vida ser interrompida mais cedo, porque não há necessidade, ela já cumpriu o plano encarnatório dela, ela já aprendeu o que ela precisava aprender nessa encarnação. Então, ela já pode partir para o plano espiritual. E isso acontece, tá? Muitas possibilidades, né? E dentro dessas possibilidades tem os acertos, os erros, os merecimentos, e tudo pode mudar, né? De acordo, né? Mas acho que é isso. Então, na aula que vem a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre o retorno à vida corporal, e aí a gente vai ainda retomar um pouquinho disso dos planejamentos. Aí agora o Wagner vai falar a parte B dele. Gente, desculpa, essa aula ela é muito longa mesmo, tá? Então eu sei que a gente está passando do horário um pouquinho, mas aí eu peço paciência de vocês, tá bom? Pronto. Beleza. Então, aí, essa parte B, rapidinho, é para falar um pouco sobre a reencarnação, do ponto de vista aqui do Evangelho, a gente voltando para o Evangelho, vendo o que Jesus falou, quais passagens da Bíblia tem essa conexão de Jesus com essa reencarnação que o Espiritismo trouxe essa informação para a gente agora, mas Jesus já tinha dado nas entrelinhas ali, na linguagem mais figurativa, que existia a reencarnação, que tem a reencarnação. Então, aqui ninguém pode viver aqui dessa forma. Olha, tá caindo isso aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Ninguém pode ver ao reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, é uma frase muito clara sobre a reencarnação, né? Aí, agora foi. Aí, pronto. Aí aqui é uma leitura do Evangelho. O Divino Mestre, com essa máxima, comprova a sua crença na reencarnação. Em várias passagens dos seus ensinamentos redentores, encontra-se relatos sobre esse tema. Aí aqui, né, Jesus interroga seus discípulos, no Evangelho, né? Que diz aos homens sobre quem sou? Eles respondem: uns dizem que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus lhe disse: e vós quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu, que vai sair. Aí Jesus lhe responde, sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, pois não é nem a carne nem o sangue que vos revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. É o Mateus, no capítulo Mateus 16, 13, 17 e Marcos. Tem-se a belíssima passagem na qual, após a transfiguração, seus discípulos lhe interrogavam, dizendo: por que diz os escribas que é necessário antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: de fato, Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. Não o conheceram
e trataram como lhes aprouve. E assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam e foram de João Batista que ele falara, né? Aí eu só vou ler mais outra parte aqui. O pensamento de João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver sobre a terra segundo suas crenças. Encontros mais especificamente em 3 lados aqui descritos. Se Jesus considerasse a crença da reencarnação um erro, não deixaria de combatê-la. Por conseguinte, fica evidente a conclusão. O corpo de João não poderia ser de Elias. João tinha sido criança, conhecia seus pais, Zacarias, Israel, prima de Maria de Nazaré. O profeta Elias reencarnou, porém não ressuscitou. Aí aqui, eu estava dando uma pesquisada lá sobre esse Elias, que foi o profeta ali 90 antes de Cristo, e ele e aí depois eles começaram a ver no João, o apóstolo de Jesus, João Batista, características, virtudes bem semelhantes de Elias, né? E eles falavam, aquele lá é o Elias. E o próprio João Batista falou, não, eu não sou Elias, eu sou o João, porque ele já não lembrava mais da reencarnação dele anterior, né? E, e aí, ou seja, ele o João Batista era o Elias, só que em outro tempo, agora com Jesus, para ele continuar a missão, que Jesus falou, né? De João Batista aqui. Aí tem uma outra passagem do cego de nascença, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, que pecou este ali, está os seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu, não foram os seus pais, pois filhos não herdam a culpa dos pais, e nem ele, mas o espírito que ele habita. Aí aqui as pessoas têm essa ideia, naquela época principalmente, de que, por exemplo, uma criança que nasceu cega foi porque é hereditário da doença do pai. O pai, na genética do pai, passou aquela cegueira para a criança. E, na verdade, a Jesus explica que não foi. Foi no espírito que habita, ou seja, de outras vidas passadas que ele já veio com essa cegueira. Então, Jesus já deu essa sinalização de que aquela que a gente falou, né? A criança que nasce com um tumor na cabeça. Que explicação tem dessa, né? De uma criança, 2 anos, está passando por isso. Então a gente tem que lembrar que ela é um espírito velho, até milenar, e que está ali passando por essa aprovação. E Jesus quis dizer aí. Mas então deve ser tão difícil, né? Explicar naquela época isso. Né? Então acho que eles não ficam sem entender nada, né? Falando tudo isso hoje. A gente já tem dificuldade, imagina aquela época, né? Para entender sobre essa parábola, né? Tem-se mais relato, mais conhecido o colóquio de Jesus e Nicodemos. Havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio encontrar Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse, em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode nascer o homem que já é velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Então, ele acha que a ideia de nascer de novo não tem essa ideia que a gente tem, né? Ele acha que como que pode uma pessoa... Ele acha que a pessoa morreu velha, ela vai ficar velha. A pessoa morreu nova, ela vai ficar nova para sempre. Então, deixa eu colocar aqui. Eu acho que essa passagem, né, que fala que você não poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Eu acho que é exatamente isso da reencarnação, quer dizer, a gente só vai conseguir a perfeição, que seria do reino de Deus, se a gente nascer de novo, e reencarnar de novo, e reencarnar de novo. Então a gente só vai conseguir ver esse reino de Deus conforme a nossa evolução, né? Quanto mais evoluídos, mais próximos de Deus a gente estará. Então, que nem você tinha falado, né, que quantas vezes a gente precisa reencarnar, né? Então é ilimitado o número de vidas aí para a gente chegar a um nível mais elevado, né? Que é o reino dos céus, chegar no reino de Jesus vai demorar bastante, né? Vai demorar um pouco, várias reencarnações, né?
Aí aqui, já continuando aquela parte, respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo que quem não nascerá da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhes de eu vos disser que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí perguntou Nicodemos: como você pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestres em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade vos digo que contamos somente o que sabemos e damos testemunhos do que vimos. E tu, como tudo isso, não recebeste o nosso testemunho. Se quando eu tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me crês, como crês se eu falasse das celestiais, né? E aqui, acho que vai explicar aqui na frente, mas naquela época eles achavam que o ser humano vinha da água e eles achavam que a água é como se fosse o espírito, né? E aí nessa linguagem aqui de Jesus, ele quer dizer água é igual ao espírito. E o corpo, né, que é o corpo encarnado nosso. Então, o espírito é uma coisa, a carne é outra. Se você parece, por exemplo, você vai morrer pela carne, nasceu pela carne, vai morrer pela carne, mas o espírito continua lá. Aqui vai explicar melhor essa parte. Para compreender o sentido dessas palavras, é igualmente necessário ter o significado da palavra água, que não foi empregada na acepção que lhe é própria. Naquela época, os antigos tinham conhecimentos muito imperfeitos sobre as ciências físicas. Acreditavam que a Terra havia saído da água. Por essa razão, olhavam a água como um elemento absoluto. Segundo essa crença, a água tornou-se símbolo da natureza material, assim como o espírito ou da natureza inteligente. Se o homem não renascer da água e do espírito, né, que seria se não renascer do espírito, ou na água ou no espírito, ou seja, se o homem não nascer com o corpo e a alma, nesse sentido é o que foi compreendido do princípio da pluralidade das existências. Tá caindo toda hora, tá chato isso aqui, viu? Tô perdendo meu raciocínio aqui, desculpa, gente. Então, dessa parte que eu entendi foi que o homem não renasce da água e do espírito, ou da água e no espírito. Ou seja, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido, é que foi compreendido o princípio da pluralidade das existências. O homem sempre vai nascer do espírito e do corpo ao mesmo tempo, né? Aqui na Terra, quando a gente faz essa reencarnação, não nasce só a carne, como às vezes as pessoas achavam muito na época, né? Que nem a Bárbara comentou, né? Às vezes parece que a gente nasceu aqui, vai morrer aqui, acabou. É esse corpo, do jeito que a gente morreu, é o jeito que a gente vai ficar lá no outro plano, né? Mas antes de ter esse corpo, já existia um espírito lá preparado para reencarnar. E daqui para lá é como se a gente morresse para nascer lá, né? E de lá para cá é a mesma coisa, é como se a gente morresse lá para nascer aqui. Então, uma coisa está ligada à outra, sempre a outra. O espírito, para a carne existir, para esse ser pensante que nós somos existir, precisa desse espírito, né, para comandar isso e fazer realmente, de fato, essa reencarnação. Quer comentar mais alguma coisa, Carla? Não, eu acho que é isso mesmo. O Divino Mestre indica o renascimento da matéria como condição primordial para a aquisição de bens imperecíveis, para as impressões no espírito dos valores morais, que auxiliam o seu progresso ao reencarnar-se. Entretanto, há conhecimento, embora uma minoria de doutrinas anti-reencarnacionistas, exclui a pré-existência da alma, sendo ela criada ao mesmo tempo em que os corpos. Não existe assim entre as almas nenhuma ligação, são estranhas umas às outras. Ficou assim a união das famílias reduzidas a apenas a filiação corporal. É aquela pluralidade de existência, aquele planejamento encarnatório que a Carla explicou a aula aí, bastante coisa sobre isso. É como se isso não existisse. É como se não tivesse uma lógica, né? A gente
que lógica seria a gente não poder reencarnar, não poder ter uma chance de voltar para cá? Faz todo sentido, né? A gente ter algum problema de ciúmes, orgulho, e nascer numa família com umas pessoas que te provam para essas experiências e fazer você crescer. Aí nunca vai, não dá tempo. Se a gente for parar para pensar, não dá tempo para a gente resolver todos os nossos defeitos numa vida, né? Não faz sentido. Só para a gente, tipo, essa mágoa que a gente tem com uma pessoa, a gente demora várias encarnações para poder reajustar essa mágoa. Né? Então, ou seja, imagine todos esses defeitos para a gente chegar nesse reino de Deus, né? Esse reino que Jesus falou. Como que quantas encarnações vai precisar para a gente chegar? Então, faz muito sentido a gente ter todo esse processo reencarnatório para poder sempre, aos pouquinhos, cada reencarnação, crescer um pouquinho, melhorar um pouquinho ali, reajustar outra coisinha ali, e a gente ir progredindo em várias encarnações, porque senão, há um desespero que é a gente nascer e falar assim, ó, você tem 50 anos aí para resolver todos os seus problemas. Ninguém consegue resolver os seus problemas em 50 anos. E fora que os 10 primeiros deles você é criança, então sobra menos tempo ainda, né? Não tem um sentido lógico. E pensar, se a gente pensasse que tudo acaba, né? Então, se a gente pensasse que quando eu morrer, tudo acaba, não tem nada depois. Então, para que eu vou ser boa? Né? Por que eu vou ter que ser boa? Então, se vai tudo acabar, né? Você liga naquele pensamento que não tô nem aí, porque vai acabar, né? Eu não vou virar pó. Então, qual é o sentido? Então, na verdade, eu acho que o Espiritismo traz esse sentido à vida, né? A nossa vivência, ele traz esse propósito maior, né? Então, acho que quando eu falo Espiritismo, é essa explicação da doutrina e da reencarnação, né? Eu acho que traz um sentido maior de você falar assim, não, eu preciso me desenvolver, porque isso faz parte também do meu espírito. O espírito, ele quer isso o tempo todo, né? Esse desenvolvimento. Então, cria um senso de responsabilidade também, né? Porque se você não resolver agora, vai ficar para a próxima vida e assim vai acumulando, né? Sim. E assim explica, para mim, pelo menos, um dos grandes motivos de eu ter gostado do Espiritismo foi, por exemplo, a minha mãe faleceu, o meu pai faleceu, eu fiquei muito chateado, muito triste, eu achei que seria muito injusto Deus falar, eles morreram, acabou, e você não vai ver mais, acabou. Então, não é uma explicação lógica, não é uma explicação justa. Se contradiz com o que o próprio Jesus fala, né? Essa justiça não parece ser justo. Uma pessoa morrer e ficar morta lá e acabou. Aí você tem essa explicação de que você vai reencontrar, que isso faz parte do processo, que nós temos muitas vidas, que não é tudo nessa vida, que a gente precisa ter essa ansiedade de querer tudo nessa vida. Isso nos acalma, nos alivia e traz um conhecimento que faz a gente levar a vida de uma forma mais leve. E até mesmo os nossos problemas, nossas dores, a gente começa a levar mais leve conforme a gente vai aprendendo, né, sobre esse processo reencarnatório. Sem o princípio da reencarnação, não seria possível os espíritos formarem no espaço grupos, famílias unidas pelas afeições, pela simpatia e pela similitude entre nações. Se estão encarnados e outros não, continuam unidos pelo pensamento. A verdadeira afeição é a espiritual, de alma para alma, e a única que sobrevive à destruição do corpo material. Os laços familiares são fortalecidos pelas vidas sucessivas, caminhando juntos para a sublimação espiritual. Esse ciclo, né, a família que a gente tem, as pessoas que nós reencontramos e que reencontramos com o espírito, mas aqui na Terra, às vezes a gente conhece uma pessoa, não tem uma explicação porque a gente tem tanta empatia por ela, aí a gente fala, deve ser de outras existências, né? E aí às vezes a gente tem uma falta de empatia instantânea com outras pessoas, deve ser de outras existências. Então, essa reencarnação explica tudo isso, né? E faz a gente ver tudo com mais perfeição, das coisas como elas são. Pode falar alguma coisa, Carla? Fique à vontade. É isso. A gente sabia que era uma aula longa, porque tem muita informação e discussão, né?
Então, a gente sabia que ultrapassar um pouquinho o tempo, algumas aulas vai acontecer isso, mas é só para a gente poder entender que nada é por acaso, né? Que o acaso não existe. Então, tudo tem um motivo para acontecer, tudo faz parte desse planejamento maior, desse planejamento de Deus, planejamento divino, da justiça divina. Então, não existem pessoas azaradas e pessoas sortudas, né, pessoas abençoadas e pessoas não abençoadas, então isso não existe. Então, isso que eu acho que é importante a gente entender e aproveitar, assim, planejei, então planejei e vou tentar cumprir, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar agora, e não que a gente fala de procrastinar, deixar para depois, né? Depois eu faço, depois eu melhoro, depois eu isso, porque às vezes o depois não vai acontecer. De repente, tua vida é interrompida e você fala, ops, né, tudo que eu achei que eu ia fazer quando eu me aposentasse, que eu ia ser uma pessoa melhor depois que eu parar de trabalhar, às vezes a gente não chega nesse tempo de vida, né, então é aproveitar o dia de hoje. Então, o que hoje eu posso fazer melhor? O que hoje eu posso pensar diferente? O que hoje eu posso aprender? O que hoje eu posso evoluir? Em quê? Eu acho que é isso que a gente tem que ir pensando, porque a vida nos leva para entrar, como eu falo, no stand-by, né? A gente ficar lá meio em off, parece, né? Então, a gente tem que voltar para a nossa vida e tomar as rédeas dela. Eu acho que isso que é importante sempre a gente ter essa em mente, né? E que sempre vai aparecer um anjo para estender a mão para a gente. Isso pode ter certeza, quem já passou por grandes dificuldades sabe. Tem horas que a gente é o anjo de alguém e a gente nem imagina que foi. Então, eu mesma já recebi relatos, assim, de amigas que trabalham comigo no colégio, né? Falei assim, nossa, Carla, eu nunca esqueço uma palavra que você me falou, não sei o quê. Eu falei assim, eu nem lembrava mais que eu tinha falado, que tinha feito aquilo, que aquilo tinha causado impacto grande naquela pessoa. Né? Então, às vezes, é isso. Às vezes, a gente é o anjo, em outros momentos, um anjo aparece na nossa vida para nos auxiliar. Eu acho que é isso que é importante, a gente sempre ter essa fé e certeza. A gente nunca está sozinho. Tá bom? Tem perguntas? Querem falar alguma coisa? Cenas do próximo capítulo, segunda-feira que vem. Né? É longa essa novela, viu? Dessa vida espiritual, é bem longa. Cada semana vai ser um capítulo diferente dessa novelinha aí que a gente está aprendendo aí um pouquinho. Tá bom, gente? Mas é isso. Boa semana, então. A gente vai fazer a oração de encerramento. Marcos, se quiser ficar um pouquinho, você fica à vontade. Também, se não quiser, não fica. Tá? E eu desejo boas semanas para vocês todos. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom? Então é isso. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, trazendo muita luz e muita paz para as nossas residências, que ilumine nossos corações e de nossos familiares e de todo o nosso país e nosso planeta. Pedir vibrações para o cristão que está fazendo um trabalho de resgate bastante tenso lá neste momento. Pedir para direcionarmos nosso pensamento lá para o cristão, lá para os nossos mentores que lá estão trabalhando e precisando dessa nossa doação de amor e de luz para auxiliar os irmãos que estão lá perdidos, com uma infinidade de motivos e que só precisam do nosso amor, da nossa luz, nossas boas vibrações. Agradecer a Deus por estarmos com saúde, estarmos aqui aprendendo mais um dia, mais uma noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Então, ó, obrigada da paciência, passamos bastante aí Em inglês, não tem português.